Então, só mostrando para vocês aí as medidas que tem aí de mancais aí. Garage DNG. Bom, galera, agora eu vou falar sobre as medidas de engrenagem que tem o comando, tá? Vamos aqui procurar, aqui ó, engrenagem do comando, as medidas que vão ter. O meu aqui, como o comando é novo, ele veio com a medida dessa engrenagem standard, tá? Que é essa aqui, ó, medida 0. Vai ter medida -1, -2, -3. Vai ter medida também +1, +2, +3, +4, +5. Que no caso é a engrenagem diminuindo e a engrenagem aumentando. Para quê? Que vai ter essas medidas aqui? Para casar com essa engrenagem aqui, ó. Que vai fazer o trabalho aqui, ó. Vou colocar o comando aqui mesmo sem as bronzinas, só para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? O comando vai vir desta forma aqui, ó. Então aí vai ter que ter uma folga aqui, ó, entre dentes. Que é aí onde entra a questão das medidas de engrenagem de comando. Vai ter também, mas eu não tenho anotado aqui. Se alguém souber aí, pode deixar nos comentários que essa engrenagem aqui vai ter medida também, tá? Porém, eu não... Na verdade, essa aqui eu nem sei que medida que é. Foi a retífica que colocou ela aqui e viu o ajuste da folga. No caso, nem vi aqui se tem marcações nela, tá? Mas essa engrenagem aqui vai ter medidas também, tá? Então aí tem que ir fazendo a instalação e fazendo o ajuste e você conseguir achar a engrenagem correta para dar a folga certa aqui, tá? Quando o motor vai para retífica, eles vão fazer a avaliação lá e eles vão falar, ó, eu quero que você compre um comando com a engrenagem, por exemplo, +3, que é o ajuste aqui que eles fez. No meu caso aqui foi bem complicado, tá? Consegui resolver a questão dessa folga aqui dos dentes, tá? Porque eu comprei esse comando, foi muito difícil de achar esse comando que eu queria, que era o comando torque, e a engrenagem que era standard, não tinha outra medida. E aí ele foi montar lá, não dava a folga correta aqui, dos dentes. E aí teve que ir atrás de uma engrenagem, e aí conseguiu achar essa engrenagem aqui, que eu não sei que medida que é. Achou essa engrenagem para dar a folga correta aqui. Eu cheguei até pensar em trocar essa engrenagem aqui, ó. Usar o comando, tá? E retirar os rebites original aqui, ó. Retirar os rebites e trocar essa engrenagem aqui, ó. Colocar uma engrenagem com outra medida para poder conseguir fazer o ajuste aqui, ó. Da folga aqui entre os dentes, tá? Mas no final tudo deu certo e a retífica conseguiu achar essa engrenagem aqui. Depois no andar dos vídeos aí eu vou mostrar para vocês aqui a folga das engrenagens aqui para vocês, tá? Por que mudou aqui, ó, o diâmetro aqui? Que não batia com a outra engrenagem, porque eu troquei o comando, tá? O comando que estava aqui era outro, era o comando original. Vou pegar ele para vocês e vou mostrar a medida da engrenagem dele. Bom, galera, esse aqui era o comando original, tá? Aqui está ele, ó. Comando original. Era o comando original do motor da variante mesmo. E olha aqui a medida dessa engrenagem que tava, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês visualizarem. Olha a medida que era essa engrenagem aqui, ó. +5. Então esse comando aqui foi colocado, né? Como o motor foi passado por retíficas, eles tiveram que achar um comando original com a medida correta da engrenagem para dar o ajuste correto aqui da folga das engrenagens, tá? Então aí eles colocaram essa medida aqui, é uma engrenagem +5, tá? Que pode ver que vai ter aqui, ó. Era a última medida, se eu não me engano, tá? Essa é as pesquisas que eu fiz aí, tá? Se tiver faltando medida aí, vocês colocam nos comentários. Então aqui, ó, a última medida, +5, tá? Que era esse aqui, ó. Porém, como eu troquei o comando, agora essa engrenagem aqui, ela é standard. Não tem medida nenhuma essa aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Ó, tem um 0 aqui, ó.
Tem um 0 aqui. Quando tem o 0 aqui, é standard, ó. Tá vendo? Standard. Então essa engrenagem aqui é uma engrenagem standard, tá? Já essa é uma engrenagem mais 5, tá? Esse comando aqui também que eu comprei, ó, aqui, ó, 2AG, que é o comando torque, ó. Consegui encontrar o comando original. Foi bem difícil de achar um comando desse, tá? Esse comando aqui era estoque antigo, que estava numa autopeça. E aí eu consegui encontrar esse comando aqui, que é muito difícil aí de achar. É original, eu falo, né? Vai ter outras marcas aí no mercado, mas original, comando torque é bem difícil, tá? Então aí está, ó, comandinho original, né? Como eu quero um pouco mais de torque nesse motor, eu vou colocar o comando torque na variante, tá? Depois eu vou entrar em mais detalhes, tá? Porque tem muita coisa aqui ainda que eu vou falar para vocês. Então aqui esse comando aqui, engrenagem mais 5, se eu colocar ele aqui, é que não tá com os mancais aqui. Mas esse comando aqui eu não consigo utilizar mais aqui. Eu já fiz o teste aí e ele não entra aqui. Por quê? Essa engrenagem aqui foi trocada. A engrenagem que dava certo com esse comando, ela foi retirada daqui. Então entrou uma outra engrenagem para casar com aquele comando que eu vou utilizar. Tá? Então esse comando aqui eu já não consigo utilizar, ao menos que eu retire os rebites, tá? E coloque uma engrenagem aqui com a medida para dar certo com essa engrenagem aqui. No caso, uma medida de engrenagem standard, né? Posso pegar uma engrenagem standard e colocar nesse comando para mim utilizar ele, tá? Então, tem muita coisa esse motor aqui. Por que que muda aqui? Por mais que eu estivesse usando esse comando aqui, que eu fosse usar esse comando com a outra engrenagem que estava casada já certo, pode ser que na hora que fizesse a retífica aqui dos alojamentos da carcaça, pode ser que já não batia mais a folga aqui, porque muda. Tudo muda aqui quando é feita uma usinagem, muda. Então aí você tem que ir vendo. Que às vezes esse comando aqui já não ia mais dar certo com essa engrenagem. Então aí você tem que ver. Quando faz a montagem tem que ver se está com a folga correta. Se não tiver, tem que fazer a troca. Não tem jeito. Tá? Bom, sobre comando aqui das medidas das bronzinas, acho que é isso. Tá? Que vai ter essas combinações de bronzina e as combinações aqui de engrenagem que eu acabei de falar para vocês. Tanto combinação com essa engrenagem e com essa. Se alguém souber as medidas que tem de engrenagem que vai aqui no virabrequim, pode deixar aí nos comentários que eu quero saber. Tá legal? Bom, galerinha, voltando aqui na questão da medida das engrenagens, eu vi que eu estava esquecendo de alguma coisa e aí eu resolvi fazer uma pesquisa aqui e passei aqui errado para vocês, ó. A medida da engrenagem do comando, ó. Que tinha sobre medida aqui, ó, né? De -3 a mais 5. Tá vendo aqui? Mas aí eu resolvi fazer uma pesquisa aqui e achei que tem mais medida além de mais 5. Ó, aqui, ó. Engrenagem existente sobre medida, ó. -3 a mais 7. Tá? Então eu preciso acrescentar aqui, ó. Engrenagem do comando. Então vou acrescentar aqui, ó. Mais 6 e mais 7. Tá? Então vou acrescentar aqui nas minhas anotações aqui, tá? Então corrigindo aí que eu falei para vocês que ia até mais 5, mas na verdade vai até mais 7. Tá legal? Então é isso aí. Bom, galera, voltando aqui, vamos dar continuação aqui no vídeo. Bom, então mancal do virabrequim já falei, bronzina já falei, a aba já falei. Tucho, vamos falar dos tuchos aqui, as medidas que tem dos tuchos. Vai ter a medida standard, tá? Que é essa medida... Desculpa. Esse alojamento aqui, vamos começar do início, para vocês entenderem. Esse alojamento aqui é onde vai os tuchos, tá? E aqui vai ter um desgaste na carcaça também. Então aí quando é feita a usinagem, esse diâmetro vai aumentando. E aí você tem que ir colocando o tucho correto aqui para dar o encaixe perfeito e a folga certa do óleo aí, tá? Então aqui as medidas de tucho vai ter
0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40 e 0,50. Essas são as medidas de tucho que tem. Tá? No meu caso aqui, o tucho que estava aqui, que tirou, ele era a medida 0,10. Tá? E aí, como precisou ser feito o retrabalho aqui no alojamento, agora eu vou utilizar um tucho de 0,15. Vou pegar ele para vocês. Bom, galera, aqui está a caixa, ó. Ó a medida aqui, ó. 0,15 milímetro, que é essa medida que eu falei para vocês, ó. Cadê? Aqui, ó. 0,15. O meu era 0,10, o antigo foi para 0,15. Então aqui está, ó. Tucho metal leve, tá? Lembrando que todos os mancais, bronzina, estou utilizando tudo metal leve aqui, tá? Então vou pegar o tucho aqui, ó. Esse é o tucho, ó. Tucho novinho aí da metal leve. E vamos colocar aqui, ó. Esse é o alojamento dele, ó. Tá vendo? Ele entra justinho, não tem folga nenhuma aqui, tá? Vou pegar outro aqui, ó. Outro tucho novinho, ó. Colocar aqui, ó. Ó. Justinho, ó. Todos eles, ó. Então essas são as medidas aí de tucho que vai ter, tá? Bom, sobre o tucho é isso. E agora vamos para o próximo assunto, que que tucho já falamos, bucha do pistão já falamos, bronzina de biela já, a engrenagem do comando, polia vou falar depois. Bom, vamos falar aqui sobre pinhão do distribuidor. Só standard. O que é isso, só standard? Deixa eu pegar aqui. Só standard é o pinhão do distribuidor. Tá? Pode ver que ele tem uma engrenagem aqui, ó. Esse pinhão aqui só vai ter standard. Tá? Porém, aqui, ó, engrenagem de latão ou coroa. Standard mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. O que é isso aqui? É a medida de combinação para esse pinhão, que é essa engrenagem aqui, ó, essa de bronze aqui, ó, tá? É essa engrenagem aqui que toca o pinhão de acionamento do distribuidor. E aí vai ter essas medidas que eu acabei de falar para vocês, tá? Standard mais 1, mais 2, mais 3. Por quê? Que acontece aqui para mudar a medida dessa engrenagem aqui? Vai ter duas ocasiões aí que pode afetar aqui a folga aqui da engrenagem do pinhão. Pode ser que no caso aqui você faça um faceamento na carcaça e aí venha mudar a medida. Por quê? O que acontece? Se você faz o faceamento aqui, o diâmetro da carcaça ela diminui e com isso o virabrequim ele muda de posição e aí é onde encosta mais no pinhão de acionamento, que no caso ele vai ficar aqui na parte de baixo, ó. Vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Ele vai encaixar ali, ó, tá? E como você vai fazendo o faceamento, muda tudo. Então aí é onde que você precisa das medidas dessa coroa aqui. Ou também, no meu caso aqui não foi feito faceamento na carcaça, tá? E aqui eu tenho um problema, tá? Um problema sério que a retífica não viu, que é aqui, quando eu giro o virabrequim, esse pinhão aqui ele está subindo para cima. Ele está enroscando. Não era para acontecer isso. Não pode acontecer isso aqui. Tá? O que está acontecendo aqui? Essa engrenagem aqui está muito grande. Então eu preciso colocar uma engrenagem menor. Tá? Então eu vou ter que ver isso aqui depois. Tá? Uma coisa que a retífica deixou passar. Por isso que eu falo para vocês. Nunca confie em retífica. Sempre tenta rever o serviço que foi feito, tá? Para você não ter problemas aí em caso de travar o motor. Isso é uma coisa muito importante. Se você vê uma coisa que você viu que não está certo, não faça o fechamento do motor, que você pode acabar perdendo todo o seu serviço, né? O serviço e dinheiro, né? Porque isso aqui não é barato, tá? Então tem que prestar muita atenção aí. Então eu vou tirar o virabrequim aqui e vou mostrar mais algumas coisas para vocês aí. Bom, galerinha, coloquei a carcaça de pé aqui, tá? E ó, vocês vão ver aqui aonde vai vir o pinhão do distribuidor. Vai vir aqui, tá?
E aqui, mais pra cá, ó, pode ver que tem um outro furo aqui, que é onde vai vir a bomba de combustível. Deixa eu mostrar aqui de cima que fica melhor, ó, tá vendo? Vai ter dois furos. Aqui vai o distribuidor e aqui vai a bomba de combustível, tá? Então, a bomba de combustível e o pinhão, o distribuidor, os dois vão ser acionados por esse pinhãozinho aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, o pinhão aqui para vocês verem. Essas arruelinhas aqui vai acabar caindo. Deixa eu colocar as arruelinhas aqui no alojamento. E vou introduzir o pinhão aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aqui está, ó. O pinhão vai vir dessa forma aqui, tá? O virabrequim, através dessa engrenagem aqui, vai tocar esse pinhão aqui, ó. E ele que vai girar o distribuidor, tá? E com isso, você vindo para cá onde fica a bomba de combustível, vai entrar essa peça aqui, ó, essa parte do pinhão aqui, ó, tá vendo? Que ela sobe e desce, ó. Que é onde vai fazer aquele pino da bomba ficar subindo e descendo e com isso acionando ela, tá? Então esse pinhão vai fazer duas funções, que é tocar a bomba e tocar o distribuidor. E aí o que acontece? A questão aqui da medida do pinhão com essa engrenagem aqui. Aqui está a carcaça do motor, tá? Essa carcaça aqui, a altura dela vai ter uma medida, tá? Que a medida dela é de 1 milímetro. Desculpa, a medida dessa carcaça é de 100 milímetros. A medida é uma carcaça nova, 100 milímetros. E aí, a medida que o pessoal fala aí, não sei se é verdade, tá? Isso aí foi através das minhas pesquisas. Quando a carcaça chega em 99 milímetros, essa é a medida final da carcaça. Você tem que substituir ela, tá? Então, o que acontece aqui? Conforme você vai fazendo o faceamento da carcaça aqui, ela vai diminuindo a altura dela, tá? E com isso, o virabrequim, ele vai se aproximando mais aqui do pinhão, né? Que no caso é essa engrenagem aqui, ó. Então é aonde que você tem que fazer a substituição de colocar uma coroa aqui sobre medida para ter o seu trabalho ideal aqui, tá? Você colocar o virabrequim aqui e essa engrenagem ficar enroscando, ficar subindo para cima aqui, ó, na hora que você girar, você tem uma medida de coroa muito grande, então você tem que diminuir o diâmetro dela. Então é isso que acontece quando faz o faceamento na carcaça. No meu caso aqui não foi feito faceamento, porque não precisou. Essa parte aqui, ó, ela estava toda plana, tá? Então não precisou fazer o faceamento. E por que que mudou aqui a medida, sendo que o pinhão é o mesmo e a coroa é a mesma? Por quê? Porque foi feito os alojamentos aqui, ó. Esses alojamentos aqui, ele foi passado para a medida de 2 milímetros, que é o diâmetro externo do mancal. Então, com isso, querendo ou não, acaba dando uma diferencinha de distância aqui, tá? E é aí onde acontece o problema de ficar enroscando esse pinhão aqui. Depois eu vou poder mostrar para vocês, tá? Mas eu tô só explicando um pouco para vocês entenderem, tá? Que depois eu vou fazer todos os testes aqui. Eu vou montar o virabrequim, vou rodar, vou montar só com o comando, rodar. Vai ter vários testes aqui antes de eu fazer o fechamento desse motor. Não vai ser assim, já vou fechar e pronto. Não. Tem que tomar muito cuidado, tem muitos critérios aí que se você não vê, você acaba ferrando seu motor aí, tá? Então como que faz a medição aqui da carcaça? É você medindo o paquímetro aqui, ó. Dessa beirada aqui do assento da camisa com esse suporte aqui, ó. Que é onde vai o mancal aqui. Você vai medir daqui, ó. Daqui de cima até aqui, ó. Tá? Se você tivesse um paquímetro, um paquímetro bem comprido, você poderia medir daqui, ó. Tá? Aí dava para fazer a medida. Como eu não tenho, vou tirar a medida aqui e vou mostrar para vocês aí como que é. Bom, vamos lá, ó. Coloquei o meu paquímetro aqui em 100 milímetros, né? Que é a carcaça original. E aí eu vou introduzir aqui, ó, uma parte do paquímetro e eu vou apoiar ele nessa borda aqui, tá? Que é a borda onde assenta a camisa.
e vou pegar a outra ponta e vou encostar aqui, ó, nesse suporte aqui, tá? E aí eu vou fazer a medição aqui para vocês verem quanto que tá a medida da minha carcaça aqui. Bom, galerinha, eu tombei a carcaça aqui, ó, para poder tirar a medição aí para vocês, ó. Então vamos lá, vou vir aqui, ó, paquímetro apoiado ali na borda, tá? Deixa o celular focar aqui, ó. Ó, paquímetro apoiado ali na borda do cilindro, tá? E apoiado ali, ó, naquela parte ali da carcaça, tá? Onde vai encostar da outra parte da carcaça. E olha a medida que está dando aqui minha carcaça, ó. 99,70, tá? Então essa carcaça aqui, ela foi faceada, tá? Porque a medida original é 100 milímetros. E aqui já tá dando menos 30, né? Menos 30 décimo de milímetro, acho que é isso. Então essa é a medida da minha carcaça, tá? 99,70, que é uma carcaça que já foi faceada aí. E aí para você fazer a medição, você vai fazer a medição de todos dos 3 local aqui, ó. Tanto desse, quanto desse, tá? Quanto esse aqui também, tá? Aonde der para você colocar o paquímetro e ver que ele fica bem alinhado certinho, você vai tirar essas 3 medidas aqui. Tem que dar as 3 medidas exatas aí, tá? Pode ser que tenha alguma diferencinha aí, mas não pode ter uma diferença muito grande. Então é desta forma que é feita a medição da carcaça. Agora em questão das diferenças eu já não sei, isso aí é a retífica que vê essa parte, né? Essa parte eu já não sei falar para vocês porque eu não mexo com isso aí. Mas a medição da carcaça é essa. Carcaça original 100 milímetros e o que eles falam que quando a carcaça chega a 99 milímetros é o limite da carcaça. Aí eu já não sei se 99 é o limite dela, não sei explicar. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Então aí acontece essa questão aí, do pinhão aqui, tá? Que aí vai ter um ajuste para você fazer com essa coroa aqui. Depois eu vou entrar em mais detalhes aí nessa questão aí, tá? Na hora que eu começar a fazer o fechamento aí e mostrando para vocês as etapas aí. Tá legal? Então essa parte aí é isso. E agora vamos pro próximo. Bom, e aproveitando aí que eu falei sobre o faceamento da carcaça, o que eu fiz aqui? Eu montei o virabrequim no local, tá? Apertei a carcaça aqui só com 2 porcas, só para segurar na posição o virabrequim. E coloquei uma biela aqui. E aí, o que vai acontecer quando você faz o faceamento da carcaça? Você vai retirar material aqui das 2 metades da carcaça, tá? E com isso que você vai retirando o material, a carcaça ela vai diminuindo o tamanho dela. E diminuindo o tamanho dela, o que vai acontecer? Eu coloquei o virabrequim aqui com a chaveta na posição das 9 horas, que é quando o pistão ele está no ponto morto superior, ou seja, o pistão no topo aqui do cilindro, tá? Então aí que acontece, quando faz o faceamento, a carcaça ela diminui, né, a espessura dela, a biela ela não vai diminuir o tamanho, ela vai continuar na mesma posição, tá? Então, com a carcaça diminuída devido ao faceamento, é aí que o pistão vai mudar o ângulo dele, tá? Por exemplo, aqui ó, a biela está no ponto morto superior. Eu vou citar um exemplo, ó. No ponto morto superior pode ser que o pistão fique nessa posição aqui. Então, tá vendo aqui, ó, a face da camisa aqui, o pistão ele fica para baixo, tá? Isso aqui, essa medida que tem aqui, é a medida da luz, né? Que essa medida aqui ela interfere na taxa de compressão do motor. Então, por exemplo, se tivesse aqui nessa medida aqui, tá? Esse rebaixo aqui, quando você faz o faceamento da carcaça, o pistão não vai ficar mais nessa posição, o pistão vai subir. Vou até forçar ele aqui e vou subir a posição dele, que é o que estava acontecendo aqui quando eu desmontei esse motor. Ó. Vou mostrar novamente aqui para vocês entenderem. A carcaça diminuiu devido ao faceamento. A biela, no caso, ela vai aumentar
porque o assento da camisa, ele mudou a posição, e com isso joga o pistão mais para fora. E aí vai ficar deste jeito aqui, ó. É desta forma que estava o meu pistão quando eu desmontei o motor. Então aqui, ó, não tem medida nenhuma, e isso não pode acontecer. Então aqui no caso desse motor, ele estava com a taxa de compressão alta. Tá? É claro que vai ter o cabeçote, né, que ele vai ter a câmara dele, eu não sei como que tá a câmara do cabeçote, tá? A medida lá, mas não pode ficar o pistão dessa forma aqui, tá? O pistão rente aqui, tava até passando um pouco, tá? Isso não pode acontecer, tem que ter uma medida aqui, ó, que é a medida da luz, tá? Que no caso é o pistão para baixo da face do cilindro. Então, para resolver essa questão do pistão ficar para cima, é adicionado um calço aqui, ó. Um calço debaixo da camisa, tá? O calço vai ficar entre a camisa e a carcaça do motor aqui, ó. Nessa beirada aqui, que é o assento, tá? E com isso, você subindo a camisa, o pistão ele vai descer para baixo. Então aí você vai conseguir regular a altura da luz, tá? Então é isso que acontece quando faz o faceamento da carcaça do motor. Muda tudo. Você tem que ver bem isso aí para não fazer a montagem do motor errado, tá? Aqui eu só tô falando porque eu entrei na questão do faceamento, tá? Por isso que eu tô falando sobre isso aqui. Mas depois, mais pra frente, na hora que eu for fazer a montagem do motor, vai ter um vídeo aí a respeito sobre esse assunto, que é fazendo a regulagem da taxa de compressão, tá? Que vai ter uns cálculos aí, tá? Então aí depois eu vou falar pra vocês como que vai ser feito. Mas aproveitando aí que eu falei do faceamento, eu já citei essa questão aqui, tá? Quando é feito faceamento, o pistão ele vai subir para cima aqui, ó, tá? E aí você precisa, para resolver essa questão, você precisa adicionar calço aqui para que o pistão abaixe, tá? Por exemplo aqui, ó, o pistão ele vai ficar na mesma posição. Então você colocando o calço aqui, você consegue jogar a camisa para fora e com isso o pistão entrando para dentro. E tendo a medida da luz aqui, tá? Que vai interferir na taxa de compressão do motor. Tá? Então só explicando isso para vocês, para na hora que eu entrar nesse assunto aqui, vocês já vão saber o porquê que aconteceu aqui do pistão ficar rente. Tá? Então é isso, sobre o faceamento é isso aí. E agora vamos para o próximo.